Olá, pessoal. Sou a professora doutora Luciana Rodrigues e vou estar essa semana aqui com vocês falando um pouquinho, né, sobre a radioproteção, trazendo algumas informações de utilidade pública, né, em prol da saúde dos nossos pacientes, dos nossos IOS e dos membros também do público, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre todo esse contexto que a radioproteção voltada para a medicina ela tem dentro desse escopo. A aula de hoje, né, nós vamos estar passando para vocês um pouquinho sobre o papel da radioproteção na segurança radiológica. E um pouquinho da minha experiência para vocês. Sou doutora e mestre em Ciências da Saúde, com linha de pesquisa em radioproteção na radiologia intervencionista, tá? Sou tecnóloga em radiologia, sou especialista em imaginologia, tenho MBA, em serviços de saúde área hospitalar, sou professora universitária já há 14 anos e há 29 anos venho atuando na cardiologia diagnóstica, intervencionista, e tudo isso, né, deu embasamento para a gente desenvolver esse projeto chamado Inovença, né, que é voltado para a educação profissional. E hoje, né, junto a dois médicos, nós fundamos a Inovença. Então vamos ao que nos interessa, né, que nos trouxe até aqui, que é a Semana da Radioproteção na Medicina. Nós convidamos vocês para participar conosco, porque isso aqui é só um start, um início de um projeto, né, que nós estamos desenvolvendo, que nós vamos estar implantando a partir do ano que vem, que é a chamada à ação para a radioproteção na medicina, né? Um chamado internacional que já existe há alguns anos e nós decidimos realizarmos aqui no nosso país através da Inovença. Dentro desse escopo da Semana da Radioproteção, nosso objetivo é trazer algumas informações para vocês verem a importância e degustando um pouquinho sobre a radioproteção, quererem, né, colaborar conosco participando dessa campanha, a chamada ação para a radioproteção na medicina. Então, fique com a gente até o final do evento, que nós vamos estar falando sobre tudo isso, tá? Então, o escopo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a radioproteção, né? A radioproteção ela é uma ciência que ela está inserida dentro de um quesito muito importante, que é a biossegurança, tá? Então, a biossegurança ela tem como objetivo maior o quê? Prevenir, controlar, reduzir, né? Ou seja, isso tudo voltado para a radioproteção, prevenir os riscos na utilização das radiações ionizantes, fazermos procedimentos controlando as doses, né, que estamos entregando aos nossos pacientes, emitindo para o nosso escopo ocupacional, reduzir a dose para ambas categorias, né, tanto profissionais da saúde quanto os nossos pacientes e o público em geral, e potencialmente, né, a biossegurança ela traz ainda a possibilidade de eliminar, né, os riscos associados. Como quando se trata de radiação ionizante, não existe risco zero, né? Então o fator eliminar não seria a palavra, mas sim reduzir, tornar o menor possível, ou até mesmo que a gente consiga, né, fazer com que os danos não venham a surgir na vida do paciente. Agora, eliminar totalmente esse risco, nós não conseguimos. Então, o que que a gente tem, né, dentro do quesito radioproteção? Todo mundo acha que radioproteção é vestir, né, as vestimentas plumbíferas, né, os aventais de chumbo, protetor de tireoide, colocar um óculos plumbífero e tá tudo resolvido, né? Ou e o dosímetro, pronto, estamos radioprotegidos. Não é bem assim. A radioproteção ela é um escopo muito amplo, tá? E utilizar as vestimentas traz proteção? Sim. Entretanto, não é só isso. O dosímetro ele não é um EPI, ele é um detector de radiação. Então, utilizá-lo traz informações sobre a quantidade de dose que vocês foram expostos, tá? Então, esses dois quesitos fazem parte da radioproteção, mas eles não podem ser somente isso, utilizando as vestimentas, colocando o dosímetro e pronto, estamos fazendo radioproteção.
tá? Não, a radioproteção, ela busca, né, promover a segurança antes, durante e após os procedimentos radiológicos, né? Então, precisamos ficar atentos a essas questões e procurar garantir minimizar esses riscos, maximizar benefícios para promover uma radioproteção fidedigna, né? Que ela seja resoluta em todos os setores, né? Tanto a radiologia diagnóstica, quanto na intervencionista ou as terapêuticas, né? Vamos esclarecer alguns pontos, né? Que são zonas que deixam alguns mal entendidos, algumas dúvidas. Então, acho que convém a gente dizer às vezes o óbvio, tá? É, muitos textos, artigos, eles trazem a seguinte citação, né? É, proteção contra as radiações ionizantes, é, a radioproteção, ela é contra as radiações ionizantes? Não, né? Não é que o que nós fazemos em radioproteção, nós estamos contra a utilização da radiação ionizante. Não é isso. Nós somos contra os efeitos indesejáveis das radiações ionizantes, tá? Então, como nós somos contra esses efeitos, né, que podem trazer algum dano, alguma sequela ao corpo humano, devido a essas doses serem acumulativas, então a gente busca o quê? Estabelecer, né, normas, regras para a utilização de procedimentos com radiação ionizante, tá? Então, assim, a radioproteção ela não é contra a radiologia diagnóstica, intervencionista ou terapêutica, tá? Ela é contra os efeitos indesejáveis, né, radiobiológicos que a radiação ionizante promove no corpo humano. Assim, e isso também não quer dizer que nós somos a favor que se utilize, né, a radiação ionizante de qualquer maneira. Não. Portanto, né, nós, como profissionais que atuamos com técnicas radiológicas voltadas, né, à saúde humana, saúde veterinária, tudo, nós prezamos muito pela radioproteção dos nossos pacientes e somos a favor, sim, da utilização da radiação ionizante. Porém, somos a favor de uma utilização consciente e conscienciosa, né? Então, daí eu pensei assim comigo, falei, bem, deixa eu colocar aqui para vocês um escopo, um significado, para a gente poder entender bem do que nós estamos falando, tá? Então, assim, nós somos a favor da utilização dessa radiação ionizante de maneira consciente, ou seja, que possua, né, a pessoa que vai fazer o procedimento radiológico, seja médico, tecnólogo, ou técnico em radiologia, né, que eles tenham consciência, mesmo que seja um biomédico, tem que ter consciência do tipo de energia que vocês estão manipulando, tá? Então, nós precisamos ter noção, conhecimentos, né, para sabermos que ao interagir com o corpo humano, no que vai resultar, tá? Às vezes as pessoas sugerem assim, técnicos e tecnólogos, biomédicos são apertadores de botões. Então, mas para explodir uma bomba nuclear também é um botão. Agora, saber o efeito que aquilo causa, né? Então, nós temos que prestar muita atenção quando apertamos um botão. Se nós não soubermos ou pisamos num pedal que liberamos radiação para o nosso paciente, se nós não soubermos a proporção que vai ganhar o procedimento, quanto mais dose eu entregar para aquele paciente, né? Então, quer dizer que eu preciso de treinamento, eu preciso estar habilitado para manusear esse tipo de equipamento, tá bom? Então fica aí que para se utilizar precisa ser consciente do que se está fazendo. E não bastasse também aqui, ó, né? Temos que ser conscienciosos, né? Fazer com esmero, meticulosos, pensar no que estamos fazendo, observar, ou seja, cada indivíduo, né? Cada paciente, ele tem uma característica física,
ele tem órgãos diferentes. Dependendo de onde você está realizando esse procedimento, a sensibilidade daquele órgão é diferente de outros, tá? A reprodutibilidade celular também é outra. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Então, a gente precisa fazer com muito esmero aplicar as técnicas radiológicas em nossos pacientes, porque elas podem resultar em danos severos. Vocês não têm noção do quanto que é complicado quando um paciente ele tem um percentual de danos que vai se estender por anos o tratamento. É muito complicado. Assim, né? Então, o que que nós estamos querendo evitar, né? Falando assim, tão meticulosamente, trazendo essa semana da radioproteção. Potencial maior é a gente fazer, nós, né? Fazermos procedimentos de uma maneira, com técnicas bem apropriadas, para que a gente possa maximizar os benefícios em relação aos riscos que estão associados à utilização da radiação ionizante, né? Porque existem os riscos biológicos, né? Não tem como a gente trazer um contexto zero para um procedimento. No momento pode não acontecer, a quantidade de procedimentos que nós solicitamos para os nossos pacientes. Tem paciente que a gente vê o quanto que a gente precisa, às vezes, repensar no que a gente está fazendo, tá? Porque esses riscos biológicos podem gerar esses efeitos aqui, ó. Ou o efeito estocástico, ou o efeito determinístico. Isso vai depender o quê? Da dose que foi transmitida para esse paciente, né? Ou administrada, quem preferir, exposta ao longo de um tempo. Lembrando que o nosso corpo, né, o contexto celular, nossas células respiram, elas se reproduzem, né, elas conseguem se reparar de danos. Então, vejam só vocês, dentro do circuito estocástico, né, desses efeitos aqui, nós não temos um limiar de dose, nem mínimo nem máximo. Então, o efeito estocástico, o simples fato do paciente ter sido irradiado em algum momento, pode fazer com que algum dano surja. Mas como eu acabei de falar para vocês, como as nossas células se reparam, às vezes esses danos eles são mínimos e elas conseguem, as células, né, se repararem do dano sem trazer perda de função de tecidos. E também temos, né, os efeitos determinísticos, que eles são os efeitos que nós chamamos de reações teciduais. Os efeitos determinísticos, você pode pensar assim, ó, efeito determinístico, preciso de uma determinada dose para que eles ocorram. Ou seja, quanto maior for a dose, ou que você está administrando no seu paciente, ou que ao longo de um período você está recebendo, porque os profissionais recebem doses baixas, porém crônicas, né? E isso dentro de anos de trabalho. Então, esse período que demora para aparecer, que é ao longo dos anos, efeitos estocásticos. Agora, esses, quanto maior a dose, está recebendo dose alta, dose elevada. Quando você vê, você está com algum tipo de reação tecidual, tá? E no caso de pacientes, isso fica muito mais visível dependendo do procedimento que está sendo realizado, tá? Não subestimem algumas modalidades. Tomografia tem dose elevada? Tem, mas é rápido o período? Sim. Se não ficar repetindo várias e várias e várias e várias vezes, a probabilidade que algum dano surja é mínimo, porque é isso que nós queremos. Benefício e danos mínimos, que não acontece, preferência. Entretanto, algumas modalidades, né, elas já são mais propícias de nós termos essas reações teciduais, tá? Radiologia intervencionista, que é onde a gente tem o braço da hemodinâmica, da ritmologia, né? Neuroradiologia, alguns tipos de cirurgias vasculares, né? Endovasculares. Então, existe aí um escopo, sim, que dependendo da complexidade desses diagnósticos, pode resultar em doses radioterapêuticas,
né? Não é só na radioterapia que nós temos alguns problemas que podem surgir devido, né, aos efeitos da radiação, tá? Então, assim, para que esses efeitos ocorram, é dose e resposta para a gente saber se vai ou não ocorrer tempo, né? Porque existe uma coisa que a gente chama de tempo de latência, o tempo do invisível, né? Porque a radiação, a reação dela é de dentro para fora. Então você não está vendo nada, mas lá dentro a radiação está interagindo com aquelas estruturas que foram irradiadas. Se vai se recuperar daquele dano ou não, vai depender da resposta dos nossos tecidos, né? Isso a gente chama de radiosensibilidade. Então, outra parte que é muito importante, que vale a pena, né? A gente está ressaltando bastante nessa semana aqui da nossa radioproteção na medicina, é quem supervisiona o quê, né? Quem é responsável pelo quê. Então, isso é muito importante. Quem supervisiona a parte de exposição e controle de dose, né? Quem faz essa parte regulatória é a Anvisa através das suas resoluções, né? A gente tem a RDC que saiu em 2022, que é ela a normativa, né? Que traz toda a orientação, toda escopo do que tem que existir dentro do setor radiológico para que a gente possa estar otimizando, né, beneficiando mais os nossos pacientes do que trazendo detrimento. Quais são as regras, tamanho de sala, tipo de equipamento, o que precisa ser feito de controle de qualidade com o equipamento, como que tem que ser o nosso escopo profissional, quem está habilitado para quê, quem é responsável pelo quê, né? Então, tudo isso está dentro dessa resolução. Então, a Anvisa, ela é o órgão responsável também por controlar os riscos, as adequações dos ambientes. Não sei se vocês sabem, mas vocês não podem pedir que se realize nenhum tipo de manutenção, é, por exemplo, em paredes, portas, sem comunicar a Anvisa, tá? Ela precisa ser comunicada. Vai trocar o equipamento, precisa comunicar a Anvisa. Então, toda notificação, seja ela qual for que você for fazer no seu setor, você tem que entrar em contato com a Anvisa e verificar se você precisa estar notificando a Anvisa que você está mexendo na estrutura do serviço, né? Seja predial ou seja do equipamento, tá? Vai trocar equipamento? Pode formalizar aí essa modificação informando a Anvisa. Procedimentos, então, de radioproteção devem ser realizados para quê? Para adequar os ambientes, né? Orientar profissionais, pacientes, acompanhantes, público em geral, tá? Sinalizações, muito importante. É extremamente importante um setor sinalizado, tá? E que as pessoas reconheçam aquelas sinalizações, porque não adianta você ter símbolos que demonstrem perigo, tudo, e a população não está treinada para ir, tá? Vocês estão vendo, né? Vejam vocês aí o que aconteceu nessa semana que passou, referente ao furto, né, que nós tivemos aqui em São Paulo de material radioativo, né? Roubaram, na verdade, o carro, né? Que dentro continha essas fontes. Então, assim, só de chegar perto do carro, a pessoa já devia ter detectado o símbolo, né, das radiações ionizantes. Não é brincadeira. Tanto que nós tivemos o acidente de Goiânia. A gente precisa definir também que existe diferença na vontade, no intento de se fazer o mal, né? Como a gente teve as bombas nucleares que andaram explodindo, em locais assim que foi muito triste, né? É até difícil para a gente ficar falando. Tivemos acidentes por não manutenções assertivas, né? Corretivas, que pudessem detectar aquela potencial falha e o estrago que poderia causar, como ocorreu em Chernobyl. O acidente de Goiânia, pessoas desavisadas, né? Novamente, olha, gente, olha o perigo do furtar, né? Entrar onde você não sabe, olha o risco que você corre e coloca a humanidade, né? A sociedade que está ali à sua volta
em perigo devido aos riscos dessas fontes radioativas, tá? Essas fontes radioativas, elas não possuem botão de liga e desliga, por isso que elas estão dentro de blindagens, né? Fontes seladas, por conta disso. Ao contrário do raio-x, o raio-x é uma radiação artificial, então você liga e desliga. Agora, esses radionuclídeos, não, são fontes naturais, você não tem como ligar e desligar, por isso ficam blindados, tá? Outra parte muito, muito, muito importante, que vale a pena a gente estar falando aqui, é sobre a relação risco-benefício, tá? Radioproteção também é um contexto bioético, precisamos lembrar disso, né? Dentro do principalismo, nós temos, então, que vem de encontro com essa linha da relação do risco-benefício, que é autonomia, né? O paciente, se ele disser que ele não quer fazer o exame, que ele não deseja realizá-lo, não tem o que se discutir, tá? A decisão é dele se ele vai realizar ou não o procedimento. Então, nós só vamos realizar esses procedimentos radiológicos dos nossos pacientes se assim eles quiserem. Entretanto, teremos, né, outros contextos bioéticos, tá? Que vem de encontro com muito código de ética, né? Ou melhor, muito não, com todos os códigos de éticas das nossas categorias profissionais, que é a beneficência. Ou seja, a gente tem que garantir que o bem vai ocorrer e ele vai ser maior possível para aquele paciente. A não maleficência, né, que está associada ao risco, né? Então, qual que é o risco? De promover maleficência, detrimento, danos. Então, nós temos que observar isso. E nós temos a proporcionalidade, que é esse equilíbrio, é essa relação entre o risco e o benefício. Então, o que a proporcionalidade diz para a gente? Ela diz assim: olha, o benefício, né, essa beneficência, ela tem que ser superior ao detrimento, né, à maleficência que a radiação pode vir a causar. Então, buscando essa relação risco-benefício, né, é que nós vamos entrar dentro desse contexto da proporcionalidade. Então, vejam só vocês, a partir do momento que o médico gera o que parece sim uma simples solicitação de exame, na verdade, ali, junto com aquele papel, está vindo muita informação, muita coisa que nós esquecemos, não atentamos no nosso dia a dia. A gente precisa disso. E o paciente precisa entender também que quando ele recebe um pedido de exame, né, existem muitos profissionais nos bastidores que vão movimentar todo um sistema, um circuito, para que aquele exame seja realizado. Mas aquele exame, ele não pode ser realizado de qualquer jeito, né? E ele entender também que nós não fazemos isso de qualquer jeito, que nós nos valemos de muitas ferramentas para que ele possa, ao final de tudo, pegar o seu laudo e levar para o médico, ou a imagem, né, e o laudo, e levar para o médico poder estar fazendo aí o diagnóstico das suas condições clínicas, tá bom? Outra coisa importante, né? Então, que é, agora sim, nós chegamos no tan, 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 batemos a porta. Seu papel, Rádio Proteção, explique-nos, né? Fale conosco. É garantir que todos sejam menos expostos possíveis, né? Evitar a exposição a qualquer custo. Se ela não puder ser evitada, né? Que seja reduzida ao mínimo possível, desde que ainda se entregue uma imagem com uma qualidade que possa se realizar diagnóstico, né? Para que a gente possa estar aí reduzindo essas doses. Com isso, não é só dessa maneira que nós observamos, também atuamos com proteções, né? Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Coletivo, parede, né, com blindagem, portas, janela com vidro plumbífero, EPIs,
avental, protetor de tireoide, óculos, touca, luva, dependendo das modalidades, tá? Observe que nem todas as ferramentas de radioproteção se aplicam a todas as modalidades, tá? Cada modalidade tem a sua especificidade, tem a maneira, né, que as técnicas são realizadas. E às vezes, por exemplo, utilizar alguns recursos que não se aplica, você pode aumentar a dose de radiação do paciente. Então, algumas coisas precisam serem observadas antes de decisões serem tomadas. E nós não fazemos também pesquisa direto no paciente. Para isso existe simulador, tá? Cuidado quando se pensar em pesquisa, tá? O conceito bioético que existe por detrás. E até mesmo por conta da radioproteção, tem que ser muito bem pensado e só podemos fazer pesquisas que são aprovadas por comitês de éticas e pesquisa, tá? Então, existem alguns critérios também técnicos que eles são rígidos, né, para que os locais possam vir a funcionar, né? Então, as instalações prediais, elas têm que serem adequadas, precisa se fazer verificações radiométricas dos equipamentos, né? Onde nós temos todo um controle de qualidade em cima, tá? Esses equipamentos, eles são testados, a gente faz teste de constância, faz teste de aceitação, né, para a gente poder saber se os níveis de emissão de radiação estão dentro dos padrões aceitáveis, tá? Então, existem muita coisa por detrás desse véu da radioproteção, tá? Então, é muito mais amplo do que a gente pode estar imaginando. Olha, a gente já passou por contextos éticos, a gente já falou de equipamentos, ferramentas, sistematizações, e ó, tem uma aula aí que nós vamos fazer sobre o que é tangível e o que é intangível, né? Porque, como eu falei para vocês, radioproteção não é só colocar vestimenta, não é só aquilo que você toca, né? Tem muito contexto aí também que é intangível e super necessário e aplicável para que a gente possa estar reduzindo dose aí do paciente. Por onde começar, né? Por aquilo que você já possui, né? Inspecione os EPIs, verifique suas documentações. Você tem alvará de funcionamento do local? Se você tem, quando você faz reformas, modifica equipamentos, você comunica, avisa, você está dentro dos parâmetros, você observou as legislações, as normatizações, está realizando os treinamentos. A RDC, né, desde que ela foi publicada, a primeira versão dela, que era 330, lá em 2019, né, ela já trazia, já em seus dispostos, né, dentro dos seus artigos lá, a necessidade de se estabelecer programa de educação permanente, programa de garantia da qualidade e programa de proteção radiológica, tá? E lembre-se, fez a inspeção, o que tá bom, o que tá adequado, fica. O que não está bom, né? Ou por má condição, ou que precisa ser realizado, né? Tem que ser observado. O que não está bom, descarta. Precisa ser realizado, verifique toda a legislação, normatizações, implante, tá? Radioproteção, ela não é uma questão de você querer ou não, ela é obrigatória. Então, como proteger os pacientes, né? Que eu acho que é uma das principais dicas que a gente tem que manter aqui, dos efeitos, né, indesejados das radiações ionizantes. Os princípios de radioproteção. A justificação, né, que é o exame ser realizado mediante a necessidade absoluta, né? Você só vai fazer um exame com radiação ionizante se realmente for necessário, se não tiver outro método. A otimização, que é a menor dose possível, né? Se são equipamentos que você consegue colocar as técnicas, né? KV, MA, o tempo, né? O MAS, beleza, fica um pouco mais fácil. Agora, quando você entra dentro do procedimento, que o controle é de disposição automática, aí você tem que pensar em outros recursos para que você possa otimizar. Lembre-se, colimação não reduz dose, reduz área irradiada.
e controlar, né, essas doses do paciente. Isso daí depois nas próximas aulas a gente vai estar pegando um pouquinho mais aí, falando um pouco mais sobre isso, mas gerenciamento de dose, né, é a ordem do momento. Vamos dar um jeito aí, criarmos sistematizações e modificar, né, a maneira com qual nós realizamos hoje esses controles de exposição médica, exposição clínica. Por que que eu falei médica e clínica? Tá? Deixa eu deixar bem claro isso. O fator de exposição médico e clínico é a mesma coisa, é expor o paciente, tá? Mas, professora, a exposição médica não é do médico? Não. A exposição do médico é ocupacional. Ele está realizando um procedimento como trabalhador. Ele só vai receber uma exposição clínica quando ele for o paciente, né? Uma exposição médica quando esse médico, no momento, não estiver trabalhando e ele for o paciente. Então, outra coisa importante, os controles de dose também dos IOS, né? Que hora nós somos trabalhadores e hora nós somos pacientes. Então, tudo isso precisa ser controlado, tá? Então, como proteger os profissionais, né? Gerenciando a dose do paciente, porque se eu gerencio a dose do paciente, se eu estou reduzindo a dose dele, consecutivamente a minha também será menor. Utilizar as blindagens, as sinalizações adequadas, os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, lembrando que existem biombos, plumbíferos, tem outras modalidades, que tem saiote, protetor superior, né, de corpo também, que são tudo plumbíferos, para proteger os médicos hemodinamicistas também, vamos utilizar os equipamentos de proteção coletiva e individual. Educar e treinar é preciso, né? Uma coisa que é muito perceptível. Como a radiação não tem cheiro e não é visível, né? Então nós não vemos a radiação, a tendência a se esquecer que você está dentro de um ambiente que existe exposição à radiação ionizante, né? Que é a exposição radiológica, é gigantesca. Daí a gente observa o quê? Profissionais virando de costa para o tubo, utilizando aventais abertos na costa, né? Então a gente percebe profissionais se aproximando além do que eles precisariam, principalmente na radiologia intervencionista, do arco, né? Os anestesistas, ecocardiografistas, tudo dentro da sala, fazendo procedimentos super demorados, complexos e muito próximos a esses locais. Então, a gente precisa observar e orientar, educar, treinar, falar, refalar e um cuidando do outro. Colega, olha, você tá de costa, olha, ele pisou no raio-x. Ô, colega, ó, sai daí, aí tem muita radiação, vem para cá. Por quê? Um ajudando o outro, né? E veja, a radioproteção ela não é compromisso só dos técnicos de radiologia, dos tecnólogos e dos médicos radiologistas, né? Ou dos médicos em si, dos enfermeiros. A equipe, o membro da equipe precisa ser educado e treinado, porque a responsabilidade da radioproteção que nós estamos realizando dentro da sala ali é de todos, tá? E o público, né? Onde fica o público? Mas, professora, como assim, público? Público, né? Porque nós temos aqui três escopos de indivíduos que podem vir a ser irradiados, tá? Então, esse potencial de exposição, então a gente tem que levar tudo isso em conta. Tá? Primeiro, a exposição ocupacional do trabalhador, a exposição do paciente. Quem é o público nessa história? Que não está nem trabalhando com a radiação, quem é o paciente? Então, todos os outros são público, tá? Então, sinalização adequada, controle de área, restringir o acesso, né, do público a essas áreas onde pode ocorrer a exposição à radiação. Se você chegar em algum local, viu o símbolo da radiação, não vá, não entre naquele local, né? Viu o símbolo, você tem que pensar, algo aqui me diz que radiação ionizante está presente no ambiente. Entretanto, olha que legal, acabei de falar que radiação ionizante está presente no ambiente, lembrei de um fato que precisa ser dito.
o próprio planeta Terra em si, né, devido à radiação cósmica, a gente tem, né, uma radiação de fundo já existente. Não se preocupe com isso. Essa radiação sempre existiu. Ela não está existindo agora, não, porque andaram fazendo muito teste nuclear. Não, 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 não. Sempre existiu, tá? Ela já é oriunda, característica do planeta. Tanto que quando nós fazemos dosimetria, a gente tem um outro dosímetrozinho que ele fica lá junto com os outros dosímetros, que é para a gente extrair essa dose já da radiação de fundo, tá? Que existe já no planeta, tá bom? Então, professor, eu li alguma coisa também que falou assim que tem radiação lá para os astronautas. Sim, existe a radiação cósmica, mas isso aí é um outro contexto e nós não vamos entrar nele. Mas só para um adendozinho, né? Tem. Então, dentro desse contexto todo, a gente precisa chamar um terceiro não, um quarto, né? Ator aí, que são os acompanhantes. Prestem muita atenção. O acompanhante, ele geralmente é um indivíduo do público, né, que ele não precisaria ser exposto à radiação, mas voluntariamente, né, ele vai acompanhar o paciente, ou seja, às vezes uma mãezinha, uma criança que precisa entrar na sala, né, mas esse indivíduo do público precisa ser ofertado a ele as vestimentas plumbíferas, porque nós precisamos reduzir a dose dele. Ele tem limite de dose, tá? Assim como o trabalhador ocupacional, esse indivíduo do público tem limite de dose. É 1 milisievert, tá? Se nós trabalhadores podemos receber até 20 milisievert, que é uma dose média anual, né? Mas pode chegar até 50 milisievert. Agora o público não. O público tem que ficar abaixo de 1 milisievert, tá bom? Professor, que unidade é essa? Vamos continuar com as aulas. A gente chega lá. Pessoal, né, nós chegamos ao fim aqui da nossa aula de hoje. De hoje não, né? Agora de manhã. E aqui tá as referências bibliográficas, né, que eu utilizei para montar essa aula. E dizer assim para vocês, né, o nosso muito obrigado. E deixar aqui um recadinho para vocês. Lógico que aqui agora está na moda a inteligência artificial, né? Daí eu fiz uma solicitação lá, coloquei algumas coisas e falei assim: crie para mim este contexto aqui. Coloquei lá. Usar um pouquinho também da inteligência artificial na escrita. E me gerou uma frase assim que eu gostei bastante, que diz assim, ó: quando somos ignorantes, né, podemos ser perdoados. Ser ignorante não é ser bruto, né? Não temos aquele conhecimento, né? Então, ó, quando somos ignorantes, podemos ser perdoados, pois não conhecemos o impacto de nossas ações. No entanto, ao entrarmos na luz da razão, adquirimos a responsabilidade e compromisso. Então, a partir desse momento, nosso compromisso é com a vida e temos a obrigação de agir com sabedoria, ética, cuidado, guiados pelo caminho e pela consciência de nossas ações e suas consequências. Seja bem-vindo à Semana da Rádio Proteção e vamos zelar, né, uns pelos outros. Até a próxima aula.